Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso profissional de CapCut. Nesta aula, nós vamos aprender a dominar os conceitos da timeline. Isso é muito importante. 70% dos comandos de edição do seu vídeo ocorrem aqui na timeline, que é essa área aqui, onde você adiciona os seus vídeos, as suas imagens, os seus áudios, suas animações e assim por diante. Aqui na nossa timeline, nós temos todos os elementos que nós precisamos para trabalhar com a edição do nosso vídeo. Nós podemos adicionar vídeos, imagens, animações, efeitos, transições e muitos outros recursos. Também podemos cortar os nossos vídeos ou imagens, áudios e assim por diante. Podemos inserir narração diretamente aqui na timeline, além de poder, é claro, aplicar o zoom aqui na nossa linha do tempo, na nossa timeline. Então a timeline ela é dividida em 3 partes principais. Nós temos um menu de comandos ou ferramentas, que é essa barra cinza aqui em cima com esses ícones. Temos um menu lateral de controle, que é para onde você controla a visibilidade das suas camadas. E nós temos a visualização do palco da timeline. A primeira ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta de seleção. Então você consegue aqui mudar para a ferramenta de seleção, ferramenta Split, que é para você dividir os seus assets, sejam eles vídeos, ou imagens, ou áudios. Temos também aqui Select Leftward, que quando você clica aqui, você seleciona tudo que está aqui dessa área para trás. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa área, então ele seleciona tudo que está aqui do momento do meu clique para a esquerda. Agora, Select Rightward, e ele vai selecionar tudo que está para a direita. Isso facilita muito quando você tem muitos assets na sua timeline e você quer selecionar todos de uma só vez. Nós temos também o botão de Ctrl Z e Ctrl Shift Z, então você pode desfazer uma ação ou voltar àquela ação que você tinha desfeito na área de trabalho aqui no palco da sua timeline. Então eu vou arrastar aqui, por exemplo, então note que eu modifiquei aqui os meus efeitos. E agora eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl Z, eu vou clicar aqui. Isso pode ser feito através do teclado ou clicando aqui neste símbolo. Então note que agora ele ficou desativado e quem ficou ativado é o Head, né? É o Ctrl Shift Z, que ele volta à ação. Uma das ações que eu mais utilizo aqui, que também provavelmente você vai utilizar muito dentro do seu CapCut, é essa opção aqui, Split, que significa dividir. Então se eu quero clicar aqui no meio desse vídeo e quero dividir, né, esse vídeo, eu clico no vídeo, e clico aqui sobre a opção Split ou simplesmente eu dou um Ctrl mais B no teclado. Então se eu selecionar aqui, note que o meu vídeo ele foi dividido. Isso não tem nenhum efeito aqui quando você dá play no vídeo, tá? Então se eu der play aqui não vai acontecer nada, mas ele está dividido aqui. Eu posso adicionar uma transição, eu posso arrastar e assim por diante. Eu tenho também a opção Delete Left. Então se eu clicar aqui, ele vai deletar aqui. Ó, tá vendo? Vou clicar aqui para voltar. Então novamente eu vou posicionar aqui e vou clicar aqui em Delete Left. Então ele deleta tudo que está à esquerda aqui do meu vídeo. Vou botar novamente. E daí eu tenho uma opção aqui, Delete Right. Então se eu clicar aqui, ele vai deletar metade do meu vídeo para frente. Temos também aqui a lixeirinha, que é a opção Delete. Então se você tiver com seu vídeo ou áudio ou vários assets selecionados aqui, clicar em Delete, eles vão ser todos deletados aqui da sua timeline, mas eles vão continuar aqui no menu de importação. Aqui do lado direito da nossa barra de ferramentas, nós temos o ícone de gravação, ou Record. Então, se você posicionar o cursor aqui, por exemplo, em qualquer parte aí do seu vídeo, e clicar aqui no botão Record, ele vai começar a gravar. Então, ele vai mostrar aqui para você. Você pode aumentar ou diminuir o volume. Você pode selecionar aqui também qual é o microfone que está aí no seu computador. E daí nós temos aqui umas outras opções. Então, você pode aqui selecionar essa redução de eco. Você pode deixar todos os vídeos do projeto mudos, né? Para que durante a sua gravação não interfira no seu áudio. Está falando aqui que depois você pode voltar e deixar normal novamente. E aqui no Pro nós temos aqui esse Enhance Voice, que é melhorar a gravação, né? Ele melhora, ele faz um tratamento na sua gravação. Então basta você clicar aqui no botão gravar. Então você clica sobre esse círculo vermelho aqui e ele começa a gravação. Então já começou a gravação. Vai começar agora, tá vendo? Já começou a gravar e ele já criou uma nova layer aqui com a minha gravação que está sendo adicionada ali na minha timeline. Assim que eu terminar a minha narração do meu vídeo, eu posso clicar aqui para finalizar a gravação, posso fechar aqui o meu record e está aqui a minha gravação. Então eu posso posicionar ela onde eu quiser aqui no meu vídeo. Eu vou clicar aqui em deletar essa gravação, foi só um exemplo. Aqui nós temos a opção de Main Track Magnet. O que isso significa? Significa que se eu clicar aqui, por exemplo, vou adicionar mais um asset aqui, por exemplo, uma imagem.
Você nota que eu arrasto ela para a esquerda aqui, quando eu solto, ela gruda aqui, tá vendo? Então tá vendo que tem até uma setinha aqui, mostrando para a esquerda aqui, ó. Então se eu arrastar aqui, no main track principal, ele vai acontecer isso. Por que no main track principal? Porque se eu colocar aqui, ele não vai acontecer isso, ó. Então eu encostei aqui, se eu arrastar para o lado, não vai acontecer. Mas no meu track principal, aí, se tiver habilitada essa opção, quando eu arrasto aqui para o lado, ele já junta. Isso é muito útil, porque quando você corta um vídeo, por exemplo, eu vou cortar esse vídeo aqui no meio, eu vou clicar aqui, no caso dessa imagem, e vou deletá-la. No caso dele, tem metade do vídeo. Então, note que a outra metade, automaticamente, ela já se juntou aqui à minha timeline principal. Se eu desabilitar aqui, ó, e arrastar aqui para a direita, note que agora ela não volta automaticamente, ela não junta mais automaticamente aqui na minha timeline principal. Se eu voltar a ativar, tudo que tiver aqui e vai automaticamente aderir aqui à esquerda na sua timeline. Então esse daqui é o ícone de Track Magnet. Temos aqui também ativa essa opção aqui de Auto Snapping. Então se ele tiver branquinho assim, ele está desativado, e quando está azulzinho assim está ativo. Então eu vou arrastar aqui um áudio aqui para baixo. E o que acontece? Quando eu chego aqui, ó, perto do... Tá vendo? Tem aqui o nosso cursor, né? Da nossa timeline. Então quando eu chego perto aqui com um asset, seja ele áudio, vídeo, etc., ele gruda aqui, ó. Tá vendo que ficou azulzinho? Ele gruda. É o Auto Snapping. Se eu deixar ele desabilitado, então eu posso chegar perto que ele não gruda, tá vendo? Isso é útil porque, por exemplo, imagine que eu quero que esse áudio comece aqui no final. Então eu arrasto aqui, deixo habilitado aqui o Auto Snapping, ele também vai grudar automaticamente aqui no final do vídeo, ó. Automaticamente quando eu chego perto, ó, ele gruda. E daí também, quando eu chegar aqui com o meu áudio muito próximo dele, ele gruda. Olha lá, tá vendo? Então automaticamente ele começou aqui onde parou. Então esse daqui é o Auto Snapping. Ele faz com que os assets sejam aqui automaticamente aderidos, tanto no cursor da timeline, quanto no asset aqui à esquerda. Tá vendo? Ele gruda automaticamente. Então é muito útil também essa função, mas você pode desabilitar caso você não queira usar. Temos aqui essa opção aqui, ó, Linkage, que ele faz o link de um asset que está aqui acima da nossa timeline principal. Então aqui é a nossa timeline principal. E aqui nós temos, por exemplo, essa animação que eu adicionei aqui. Então se eu clicar aqui nesse vídeo e deletar, note que a animação foi junto, tá vendo? Então, a animação foi junto porque ele está linkado. Ele está aqui linkado com essa animação. Tá vendo? Agora não foi, porque eles não estavam na mesma direção. Então se ele estiver aqui na mesma direção do asset, do meu vídeo aqui da minha timeline principal, e eu deletar, ó, ele deleta junto. Isso é porque está habilitada aqui a opção Linkage. Então se eu clicar aqui e desabilitar a opção Linkage, aí mesmo que ele esteja na mesma direção, eu posso deletar. E não existe esse link, né? Não ficam relacionados. Então essa opção aqui, Linkage. Essa opção aqui, Preview Axis, quando você habilita ela, você consegue ver aqui, ó, um eixo, né? Ele está falando aqui, ó, Preview Axis S. Então ele vai criar aqui uma visualização nesse eixo aqui, ó, da nossa timeline. Você consegue ver aqui no cursor por onde quer que você movimente o cursor do mouse. E conforme você vai movimentando também, note que vai mostrando lá em cima todo o processo de animação, transição e assim por diante. Quando você deixa desabilitado, aí não acontece nada. É só quando você arrasta o cursor aqui mesmo que daí tem esse efeito. Depois nós temos aqui o Zoom Fit. Então eu vou aumentar aqui e apertar Ctrl no meu teclado, scroll do mouse. Então note que apareceu uma barra de rolagem aqui, ó, porque a minha timeline ela está com zoom. Se eu quiser que a minha timeline toda, né, todos os elementos da minha timeline apareçam aqui, eu clico aqui, ou Shift Z, ou clico aqui e ele vai trazer toda a minha timeline aqui na minha visualização. E depois nós temos aqui o botão de Zoom Out, que é para diminuir o zoom, e o Zoom In, que é para aumentar. Então você pode clicar nesses botões, ou simplesmente arrastar essa barra aqui, para poder aumentar ou diminuir o zoom aí da sua timeline. Por fim, nós temos aqui o painel lateral das nossas layers, né? Layers é cada camada dessa daqui é uma layer. Então nós temos o nosso track principal, né? Uns chamam de layers, outros chamam de tracks. Aqui nós temos os nossos tracks. Então ele mostra aqui o tipo, né, de track. Então aqui quando tem essa varinha como estrelinha é um efeito. Quando tem aqui o vídeo é o vídeo. Quando tem aqui esse símbolo de áudio é uma track de áudio. Então nós temos track de áudio, de vídeo, de efeitos e assim por diante. Temos também aqui o cadeadinho, que quando você dá um lock track aqui, ó, você não modifica, né? Nada que você faça modifica. Então eu tento arrastar, nada que eu tente fazer, ó, quando dou um lock track acontece. Porque ele está travado aqui. Para destravar, basta clicar aqui novamente. Então se você não quer que nenhum elemento se mova, por exemplo, você já adicionou os efeitos e você não quer que se mova sem querer, você quer trabalhar apenas aqui o track de áudio, você pode dar um block aqui, um lock, e ele vai bloquear para você aquele track. Também temos aqui o botão visualizar. Então se eu clicar aqui, ele pode ocultar ou exibir o meu track, seja ele de animação,
de vídeo ou de áudio, né? No caso do áudio, ele não oculta, mas ele tem um botãozinho aqui, ó, de multiclip. Então, se eu clicar aqui, ele tira o áudio e o vídeo também, né? Porque o vídeo também possui áudio. Ele possui também esse botão de multiclip, ó. Então, o áudio, como ele não é um efeito visível, não existe aqui a opção do Hide Track, mas tem a opção para deixar mudo. Então, essa foi a aula dominando a timeline. Tenho certeza que você vai sair dessa aula aqui com outro conceito sobre a timeline do CapCut. Nos vemos na próxima aula e um forte abraço!